A gente preparou um negócio para vocês aqui. Estamos inspirados, viu? Uma coisa nova. E conteúdo, gente, pode procurar. Eu desafio vocês a entrar no Google e achar. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, é uma compilação de 18 anos de trajetória da gente como casal. Então, tem muita coisa que é lógico que é pensado, ninguém tira nada do nada. Mas é dessa experiência da gente, da nossa trajetória, de muitos acertos e muitos erros também que a gente já cometeu, e entramos nessa missão de trazer esses 11 princípios, né? E hoje está extraordinário. Ó, a gente vai trazer, hoje, não é o Moreira, não é o Marco, não é a Márcia, nem Liza, nem Edith. Hoje a gente vai tratar das crianças de vocês. Você, quando tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, é com essa criança que a gente vai falar hoje, tá? No Sonho Alto. Eu acho que hoje, assim, vai ser um dos princípios mais legais que a gente vai tratar, dos 11 princípios que a gente tem para você criar filhos de alta performance. É isso aí. Bom dia, Betânia. Então, começando, como a gente começa todos os domingos, a gente já está no 5º encontro, quase na metade dos nossos 11 encontros, né, Sérgio Murilo? Dos 11 princípios, né? E recapitulando os 4 últimos, né? Falamos de propósito, falamos sobre conexão, falamos sobre acreditar em si mesmo, falamos sobre valorizar aquilo que você tem, onde a gente... Oi, Beth, bom dia! Falamos sobre valorizar aquilo que você tem, a gente comentou sobre a mesada, e hoje vamos falar sobre sonho alto. Este 5º princípio, ele traz o entendimento da nossa criança interior para a gente compreender os próximos 6 princípios, né, Sérgio Murilo? Com certeza. Isso aí. Adriana, bom dia. Yara, Geraldo. Então, vamos começar. Vocês viram, eu sempre dou um spoilerzinho, eu comecei com uma música bem legal, né, uma música... Vamos ver aqui. Vou colocar de novo só um pouquinho, Sérgio Murilo. Começamos com uma música que é a dica do filme de hoje. E eu vou falar só lá no finalzinho. Como a gente comentou, vocês são protagonistas das nossas lives. E o filme da semana passada foi indicado pelo Geraldo, um amigo nosso, seguidor maravilhoso, que contribui, que está aqui todos os domingos. E hoje... não poderia deixar de ser, uma indicação também de uma amiga muito querida, e nós vamos deixar para o final, não é isso aí, Sérgio Murilo? Não quer fazer um spoilerzinho já não, amor, no final? Senão a gente deixa muita coisa pro final. A gente vai falar, nós vamos falar de uma mocinha órfã que consegue, usando sua imaginação, que é assim, extremamente rica, ela consegue se livrar de uma série de situações difíceis que ela passa na vida. Então, esse é o filme, depois a gente vai falar que filme é esse. É uma dica da Aline, Master Coach Aline, ok? Então, a gente começa, vamos começar, Sérgio Murilo. A Lorena tá por aí, dando um tchauzinho. O final é sempre melhor que o começo, é isso aí, vamos ficar até o final, né? Sérgio, começa falando um pouquinho sobre esse nosso 5º princípio, sobre sonho alto, sobre a importância disso na nossa vida e de nossos filhos. E onde se encaixa na criação dos nossos filhos. Sonhar alto, o que é isso, gente? É você usar o poder da imaginação, você imaginar ricamente para transformar aquilo que você sonha na realidade. E existe uma série de técnicas para se fazer isso. O que isso tem a ver? Durante a nossa infância, a gente é extremamente imaginativo. Toda criança sonha e sonha alto. Ela cria um mundo imaginário. Ela pensa em situações fantásticas. Ela tem sonhos, tem muitas profissões que ela quer fazer. Geralmente aquelas que ela tem as primeiras identificações. Quais são essas profissões, amor? O pessoal mais pensa em fazer. E eu quero que vocês coloquem aqui o que é que você pensou em fazer quando você era criança. Quem você achou que você seria quando adulto, qual a profissão? Coloca aí pra gente. É isso aí. Quem nunca ouviu, né, Sérgio Murilo, enquanto criança, o que você vai ser quando crescer, né? E aí a primeira coisa que vem à mente é o quê? Juíza, médica, né? Vem
os meninos astronauta, piloto de avião, Eu queria ser, policial. eu queria ser detetive particular. Tinha um Olha cara, aí. mais antigos aí, talvez Moreira lembre isso aí, chamado Joe Menix. Meu Deus do céu, isso é de há quase 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. Eu era Uma muito novo. E professora. eu adorava assistir filmes de mistério onde você tinha que descobrir que era o bandido no final da história, né? Tinha um tal de Joe Menix, que ele era detetive particular. Então eu sonhava em ser o Joe Menix. Olha aí. E aí, aqui, ó, a Laísa falou, perita criminal, e até hoje ela tem esse sonho, vai realizar com certeza, conhecendo a Laísa, hein, amor? Ralaz, É, professora, quando a gente tem aquela professora, sabe, parceiraça, legal, que as aulas são super dinâmicas, você quer ser professora. E aí você encontra aquela tia pediatra, ó, imaginava ser piloto, o Geraldo tá falando. Silvia, minha prima, bom dia, seja bem-vinda. Ó, Lorena, queria ser dentista, da infância até a adolescência. E olha a mudança, hein? Ô, Lorena, que mudança. Que bom que você se descobriu, né? Se descobriu depois de adulta. Então, por que a gente fez essa pergunta? Porque nós somos condicionados, quando pequenos, a pensar em uma coisa só. O que eu vou ser quando crescer? Porque quando eu sou pequena, eu posso ser várias coisas. Eu sonho em ser, hoje eu quero ser dentista, amanhã eu quero ser pediatra, depois de amanhã eu quero ser professora. Eu tenho um mundo de possibilidades. E essas possibilidades, sem ser por mal, sem fazer por mal, os nossos pais acabam que vão tolindo, né, Sérgio Murilo? Não. E aí você deixa de ser a professora, você vai ser, não, você vai ser isso aqui. E você acaba escolhendo uma profissão. Você acaba escolhendo uma profissão, muitas das vezes, até sem ser instruído. E os sonhos, e essa questão da profissão tem muito a ver, porque os sonhos eles vão começando a ser podados. E você começa a entender que aquele mundo de possibilidade de quando você era criança e você sonhava, vai acabando. Vai acabando. A realidade é diferente. É isso que a gente entende. A gente entendeu quando pequenos. E não é assim. Existe sim um mundo de possibilidades para a gente enquanto adultos. Né? Eu lembro, Sérgio Murilo, quando eu era pequena, e tu também conta muito isso de quando você era pequeno, como você usava a sua imaginação, né? Eu usava tijolos, fazia casinha, montava sofá, em construção, sabe? De qualquer coisa, a criança usa a imaginação e cria um mundo de fantasias dela, um mundo de possibilidades. Então, às vezes, o que era, Sérgio, que você usava e fazia bonequinhos? Fazia de conta que era bonequinho? Gente, eu fazia de tudo, ó. Os tijolos, material resto de construção, eu transformava em cidades. Aqueles tijolos de 8, 6 furos eram prédios. E aí, assim, os habitantes eram caroços de feijão. As armas, eu gostava muito de fazer negócio de guerra, de estratégia, disso, daquilo, outro. Eu construía estradas, construía cenários, gente, imaginário. Minha imaginação sempre foi muito fértil. E aí, assim, com coisas simples, não precisava de brinquedo de gente rica, não. Eu criava um mundo de contos, de fadas, de fantasias. Sempre tive uma mente muito fértil. E isso a gente procurou passar para nossas filhas. Daqui a pouco a gente vai falar. O que isso tem a ver com alta performance? Essa questão de sonhar alto e imaginação. Entendeu? É tanto assunto, gente, dava para uns 3 dias de conversa. A gente vai tentar resumir aqui um pouco isso aqui. Eu vou contar um pouquinho agora da minha história da nossa história com nossas filhas. Elas muito pequenas, eu acredito que em torno de 3, 4, 5 anos mais ou menos, eu ia colocá-las para dormir, e aí vem um lance muito legal, viu, gente? Criança tem que ter hora certa de dormir. Laça esse lance. Marcão, tu que entrou agora, esse aqui é o bordão aqui do Sejão, tá? Laça esse lance. Né? Tem gente que diz, fica dica, pega esse código, como é que o PV fala? Pega esse algoritmo, né? Cada um fala uma coisa, né? Então, assim, o Sejão aqui, Dona Elisa, laça esse lance. Então, assim, criança tem que ter a hora certa de dormir, gente. Essa disciplina é fundamental. Então, para levá-las para dormir, eu ia lá contar a historinha. E a gente misturava as histórias. Eu acho até que a gente já falou um pouco disso em outras lives. Mas, assim, história de princesa, de contos de fada,
De tudo a gente contava e era maravilhoso. E hoje, em algum momento dessa live, a gente tem uma surpresa para você. Então, se você está tendo, como a gente, está sem secretária e está com feijão no fogo, o arroz aí fazendo para o almoço mais tarde, você vai ter que dar um tempo aí e arranjar 10 minutos do seu tempo para a gente fazer uma jornada. E essa jornada vai ser de olho fechado, tá? Então, assim, eu preciso da sua concentração de todos os seus sentidos. Eu quero que você sinta cheiro, gosto, ouça barulhos, veja cores. A gente vai entrar numa jornada que tem tudo a ver com sonho alto e com alta performance, tá bom? Então a gente fazia... Oi? Né? O quê? Voltando às histórias, a importância da imaginação. Sim. Então, assim, eu contava as histórias para as nossas filhas e a gente fazia uma série de brincadeiras com os filhos. Hoje se fala tanto, né? A gente acabou de ver o jeito de viver em família. Jeito de viver em família. A gente acabou de ter um treinamento sobre isso, fantástico, que vai muito ao encontro dos nossos valores. E também tivemos também um outro curso que foi o Carreiras, né? O vocacional. Né? Formação de carreiras. E muito bom também, e tem tudo a ver com essa questão do sonhar alto. Então, assim, eu sentava com minhas filhas, em vez de só contar uma história, elas passavam a ser protagonistas da história. O que é que elas tinham que fazer? Ser autoras também. Então, eu não falava como é que era o vestido da princesa. Eu não falava como é que era a roupa do príncipe. Qual era a cor do cavalo do príncipe? Eu não falava como é que eram os cenários. E elas iam construindo tudo. Agora você imagina, você pegar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos e você fazer a mente dela, antes dela ir dormir, ter toda essa explosão de pensamentos. Entendeu? Muita imaginação. Então, gente, eu estou fazendo neurociência, pós pela Febracis em neurociência, então, assim, isso tem tudo a ver, né? Essa parte direita do nosso cérebro, enquanto a esquerda é racional, a direita é muito ligada a essa questão da imaginação, da criatividade. Isso tem tudo a ver com alta performance. Então, minhas filhas, antes de dormir, elas ficavam sonhando e criando. Cada uma pensava num bichinho de estimação, num vestido. Aí elas diziam como é que eram as rendas, os bordados. E hoje nós vamos convidar vocês para serem crianças mais tarde, viu? São 10 minutos que eu vou precisar que vocês acordem a criança que está dentro de vocês, certo? E assim, o que esse poder da imaginação ele tem a ver com alta performance? Eu vou dar um exemplo. Atletas. Eu vou contar uma história de um cara chamado Michael Phelps. Alguém já ouviu falar de Michael Phelps? Coloca aí se você já ouviu falar. Alguém já ouviu aí? Diogão, seja bem-vindo. Meu parceiro aí de Next Table. Depois nós vamos falar disso no futuro, viu? Um abraço, Diogo. Eu espero que você esteja com sua esposa aqui. Hoje vai ser muito rico. Diogo, a gente está pedindo para você trazer a criança que existe dentro de você e às vezes ficou adormecida. Então eu estava falando, Michael Phelps. Quem é que sabe aí quem é Michael Phelps? Michael Phelps é um nadador, um dos maiores, se não o maior, medalhista de todos os tempos. E ele foi treinado de um jeito bem interessante. Michael Phelps é um cara meio desajeitadão, as pernas são mais curtas que os braços, sofreu bullying em sua infância e foi fazer natação. E pegou um treinador fantástico, porque a maioria dos treinadores, eles ensinam toda a técnica para o nadador em várias horas de treino. Mas esse treinador em especial, eu vou ficar devendo o nome para vocês, ele trabalhava com Michael Phelps, a imaginação do Michael Phelps. Como é que era isso? Antes dele cair na água, ele tinha que imaginar de forma muito rica como é que ele ia dar cada braçada,
como é que ele ia fazer cada movimento, e ele já se imaginava subindo no pódio. Olha, gente, que interessante a imaginação. Já se imaginava subindo no pódio e sendo campeão. E aí eu vou contar uma historinha aqui, amor, de uma coisa inusitada que aconteceu com ele. Num dos campeonatos, ele estava se preparando para nadar, pulou na piscina e aconteceu uma coisa, o pior pesadelo que pode acontecer com um nadador. Alguém sabe o que que é? Dentro d'água, qual é o pior pesadelo que pode acontecer com um nadador? Se alguém disse água no óculos, foi o que aconteceu. Alguém que já fez natação aqui, ou já usou um óculos de mergulho, sabe que é insuportável entrar água no óculos. A pessoa não vê nada. E ele tinha duas atitudes: ou parar, e aí perderia a prova, ou nadar de olhos fechados. E ele, gente, nadou de olhos fechados. Como ele já tinha na mente dele imaginado toda a prova, muito treino também, mas já tinha imaginado tudo aquilo acontecendo, ele nadou tanto, gente, que quando ele acabou, ele só queria cumprir a prova, ele havia batido o recorde mundial. Foi um dos primeiros recordes que ele bateu. E ele ficou assim, entusiasmadíssimo, porque havia conseguido fazer aquilo. Agora, imagine vocês se todos nós tivéssemos na nossa infância um treinador desse, as mais diversas coisas, professores, parentes, pessoas que nos levassem a sonhar, pais, nos levassem a sonhar acordados, a imaginar a vitória, a imaginar momentos e que, de alguma forma, mesmo sem ser atletas, a gente é campeão. E eu convido vocês a pensarem, todo mundo aí, vamos lá, um minuto. Eu quero que vocês pensem um momento onde vocês se sentiram vitoriosos, sentiram que haviam conquistado algo muito legal. Desde amarrar um cadastro, gente. Foi altamente desafiador para mim aprender a amarrar cadastro. Ó, pense nisso. E é uma vitória. Uma vitória. É. E é uma vitória e a gente não aprende a comemorar as vitórias. E muitas vezes... trazer um parênteses, Sérgio Murilo, sobre esse imaginar, né? Que o imaginar não é você fechar o olho, imaginar e só isso. Vai bem mais além, né? O imaginar, eu até fiz uma anotação aqui, é criar no presente uma visão clara de uma situação futura, uma imagem mental de uma realidade que ainda não existe fisicamente. Imaginar, sentir na pele tudo aquilo que está por vir. Né, Sérgio Murilo? Como o Sérgio falou, quando as meninas eram pequenas e ele trazia essas histórias, ele criava as histórias com elas, e já foi desde muito pequena a imaginação foi cultivada e regada todos os dias, ele vinha, elas completavam, ele trazia a sensação, o cheiro, o paladar. Então, você imaginar como se fosse real. Então, o imaginar não é fechar o olho e imaginei, pronto, não. Imaginar com todas as suas forças, trazendo essas sensações como se realmente fosse real, né? Real. Porque, e também, Sérgio Murilo, a gente falando da nossa criança interior, a nossa criança que está aqui guardada, e que, devido à infância dessa criança, muitas coisas a gente traz para o nosso futuro, muitas das vezes não tão positivas, né, negativas. Acontece muito em muitas famílias das crianças terem a sua imaginação, porque a imaginação tem muito a ver com a capacidade de eu conseguir ser alguém lá na frente, lá no futuro. Né? Se você mostra para o seu filho que ele é capaz, que ele vai alcançar tudo que ele quer na vida dele, ele vai crescer com essa mentalidade, sempre se imaginando com uma imagem futura, positiva, né, Sérgio Murilo? Eu vou conquistar tudo o que eu quero. Então, você alimentando isso todos os dias, ele vai crescer sabendo que ele pode tudo, ele vai conseguir alcançar. Passando dessa fase das histórias que o Sérgio contava para as meninas, nós fomos para uma outra etapa com elas, depois delas grandinhas. Qual é, Sérgio Murilo, a outra etapa? Nós sempre fizemos com as meninas o quê?
elas sempre puderam tudo dentro da nossa imaginação. Então, a gente sempre levou para imaginar a melhor casa, o melhor carro, o melhor, tipo assim, eu posso conseguir se eu quiser lá no futuro. A melhor família, a melhor profissão. Então, eu posso alcançar, eu consigo alcançar. E ter isso É como o como PV real. fala, né, amor? É como o PV fala, eu posso mais, eu posso muito mais. Quem é coach sabe o que é que a gente tá falando, né? Porque Pode falar. muitos pais fazem, e sem até saber, por exemplo, eu vou contar uma historinha aqui, bem rapidinha. Estava uma família entrando num avião, estavam indo viajar para um outro estado, e aí o filho, para um outro país, digo, e aí o filho estava passou pela primeira classe até chegar à classe econômica. E aí ele olhou aquelas poltronas grandes, né, só de um lugar, e aí o pai puxando ele olhou, ele ficou curioso. Pai, aí ele sentou lá, nosso lugar. E aí o pai olhou para ele, era a primeira classe, falou, isso não é para você. Aquela criança depois foi conduzida até a classe econômica. Qual a mensagem que o pai passou para aquela criança? Se ele é pequenininho e aquilo que é bom não é para mim, eu não vou lutar por aquilo. Eu não sou merecedor daquilo e não vou lutar, porque eu não vou alcançar. Então, são essas mínimas coisas que a gente faz com os nossos filhos. Pode ter acontecido com você. Se aconteceu alguma situação, pessoal, comenta com a gente, né? Ou então, meninos são muito ligados a carro, né? Quem é mamãe, papai de meninos, são muito ligados a carro. E aí o menino tá lá, nossa, aquele carrão e não sei o quê, e o pai, não, aquilo lá não te pertence, vamos olhar para cá. Por que não pertence? Por que ele não pode sonhar para realizar lá na frente? Porque tudo, gente, começa aqui. A gente sonha, imagina, sente, e é comprovado cientificamente que vai ser realizado. Tudo vai ser direcionado e encaminhado para aquele objetivo, para aquele sonho. Por isso que a gente veio falar com a criança que está dentro de você hoje. Quantos sonhos seus não foram cortados e lá na infância? O que você deixou de sonhar que agora, na sua idade adulta, faz falta? Você acredita que não merece? Você acredita que não é capaz para alcançar aquilo? E tendo que nós somos capazes de tudo. Você ia falar, Pedro? Paulo Vieira fala que aquilo que eu comunico, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, acontece, se transforma em crença. Então, uma coisa, quando acontece isso, esse mecanismo todo, de uma forma intensa ou repetidas vezes, acaba se tornando nas crenças que a gente tem desde a infância. Então, se você não é alimentado, se você não é uma semente que ela é regada, ela é cuidada, ela é adubada, com bons pensamentos, pensamentos positivos, fica muito complicado. Algumas pessoas vão para algum lugar e dizem, aposto que comigo vai ser ruim. A pessoa já está se predispondo, o mundo é quântico, quer dizer, como é que você está? O que você está falando para o mundo quântico? O que vai acontecer? Você já está prevendo que uma festa não vai ser legal, você já está prevendo que uma viagem não vai ser legal. A gente tem uma coisa fantástica para contar para vocês, como a gente pensa do mundo. É lógico que nem sempre a gente consegue, somos humanos, mas a gente pensa muito assim. Era aniversário da Júlia, de 15 anos de idade, e a Júlia preferiu fazer uma viagem para fora do país, estudar inglês. Inclusive foi com grande parte de recursos dela mesma, isso é uma outra história para a gente contar. Mas assim, a gente estava em Fortaleza, estava voltando para a Imperatriz, a gente tinha acabado de fazer o método CIS com nossa filha, Júlia, e tinha uma praia. Só que no Ceará e no Piauí estava chovendo demais. Chuva para todo lugar, a previsão do tempo era pior. E a gente, como a gente chama, a gente profetizou, gente, que naqueles 2 dias que a gente ia passar naquela praia. Como é que é o nome da praia, amor? Uma cidade legal? Barra Grande, né?
Barra Grande, eu não sei se alguém já conhece. É, ia fazer sol. Gente, incrível. Quando você pensa, quando você imagina, quando você sente, quando você pede de forma profética, acontece. E o sol se abriu, gente. A gente passou 2 dias lá maravilhosos. E quando eu Era saí, o aniversário da Júlia, né? e quando eu saí assim, eu digo, agora pode chover. E aí caiu água dos céus. E como caiu água, mas foi incrível, gente. Assim, coincidência pode até ter sido, mas só que a vida vai acumulando essas coincidências quando aquilo que você foca, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina é uma coisa feita de forma positiva. Ô, Sérgio, a Betânia está fazendo uma pergunta. Mas será que quem ouviu isso quando era criança, ela pode ter gerado um desejo maior para ter? Pode em alguém, aqui, pode em alguém causar um bloqueio ou gerar um desejo de conseguir? Eu acho que a Betânia está perguntando assim, de ter ido no sentido contrário ao invés de seguir um padrão, né, Betânia? É isso? Me corrija se estiver errado. Deixa eu ler aqui de novo, Sérgio Murilo. Mas será Ela que quer dizer, isso, quando eu acho criança, que a pode ter Betânia gerado um quer, desejo? eu acho que a Betânia quer dizer, amor, é porque tem duas maneiras de você lidar com uma situação. Ou você acaba assimilando aquela parábola do elefante, você acaba acreditando que aquela corrente imaginária que te colocaram de forma limitante, ela não vai te deixar andar, ou você reage, embora você tenha ouvido falar que você não era capaz, que você não ia conseguir fazer, Vai lá você e também, faz. até para provar para quem te falou que você era sim capaz, que você poderia fazer o contrário. Mas sabe, Betânia, o que acontece com isso? A gente acaba levando muitas crenças de não merecimento, mesmo quando a gente reage dessa maneira. Embora alguém tenha dito que a gente não fosse capaz, a gente vai lá e consegue. Mas mesmo assim, dentro da gente tem uma fissura na memória, onde a gente tem aquela dor, e aquela dor vira e mexe, nos machuca. Espero ter Ó, respondido. o Arthur chegando por aqui, a Hanna. Bem-vindo, Arthur. Arthur de Brasília, Hanna de Curitiba. Sejam bem-vindos. Ei, Uma Arthur, bem-vindo, coisa... Arthur. Arthur é meu contemporâneo na faculdade, a gente fez administração na Uau. UNB. Um abração, Arthur, te admiro demais, obrigado por estar aqui. Arthur, a gente está falando, só para relembrar quem entrou agora, a Hanna, é, a gente está falando de sonho, sonhar alto, a capacidade que você sonhar, dos teus sonhos de criança, você sonhar de uma maneira positiva, isso tem na sua fase adulta, né, na sua juventude. Como sonhar é importante. Como você acreditar nos seus sonhos, o quanto que isso é importante. E muitas vezes a gente é muito podado. Nós somos criados com muitas crenças limitantes de incapacidade, às vezes pelos pais, às vezes uma irmã ou irmão te lança crenças de incapacidade e aquilo fica na tua memória mais profunda e muitas vezes você sente uma dificuldade, acaba se sabotando porque você, embora não tenha aquela memória tão vívida, você tem o sentimento de impotência. Sérgio Murilo, eu quero compartilhar uma experiência do ano passado e que eu acredito que vai ficar mais palpável também para o pessoal entender. O ano passado, eu junto com uma amiga minha, Aline, muito querida, nós fizemos um trabalho nas escolas públicas. Montamos palestras e fomos falar sobre bullying, né? E foi na faixa etária de crianças de 6 até 14, 15 anos. Lógico, em salas separadas, né? A gente falou para o público infantil e depois para o adolescente. E dentro dessas visitas, a gente fez mais de 6 visitas em escolas públicas, e a realidade, ela é muito... Ela grita por socorro, né? O Sérgio até me viu na primeira palestra, ele me viu chegar meio... Nossa, eu cheguei muito triste. Ele falou assim, nossa, Elisa, era para você estar feliz. E eu falei assim, deve ter um propósito para mim estar indo visitar essas crianças, essas escolas. O que eu percebi?
Os professores, eles têm um papel também primordial, lógico. Primeiro somos nós pais alimentar esse sonho alto do seu filho de que ele nasceu para ser vitorioso e ele vai conseguir tudo que ele quer. E a gente orientar. Mas os professores, eles têm um papel primordial. Em uma das escolas, eu conheci um rapazinho, ele tinha 9 anos. E ele muito comunicativo, ele veio e me ajudou eu e a minha amiga a montarmos colocamos lá o data show, e ele veio, eu falei assim, e eu vi que ele era muito comunicativo. E aí eu falei, olha, você me ajuda a organizar a sala? Você ajuda a manter os seus colegas assim, prestando atenção? E eu dei a responsabilidade para ele. E ele falando, e entrou o diretor da escola. O diretor da escola já deu um pito nele. Fulano, senta, fica quieto. E aí, a maneira como ele lidou, ao invés de ele usar toda aquela disponibilidade, comunicação daquele menino para o bem, trazer ele para perto e fazer com que aquilo aflorasse, ele deu chega no menino. E ele sentou e ficou lá. Eu me senti muito mal. E a gente deu a palestra, depois eu fui conversar com esse diretor. E o diretor falou, o fulano é assim, ele veio da cidade de fora, e ele faz muita bagunça, ele fala demais, e não sei o quê. Aí eu olhei, professor, por que o senhor não chama ele para ele ajudar com os colegas? Ele quer ajudar. Gente, ele se comunicava de uma maneira tão bonita, eu fiquei encantada com ele. No final, ele pediu para bater uma foto com a gente, foi muito gostoso. Então, a maneira como os sonhos daquela criança estão sendo dissipados, não estão nem cortados, Sérgio Murilo. E isso, entre outras situações que eu vi. E doeu no coração, sabe? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nessas pessoas. Então, cada criança, ela vai ter, a gente já falou até disso, né, Sérgio Murilo? Cada uma tem um universo diferente. Nós, quando pequenos, somos diferentes dos nossos irmãos. Então, a gente tem que saber usar o que um é mais calado, o que o outro é mais comunicativo e trazer eles para perto. Porque a gente não tem dúvida nenhuma, e todos aqui, quem é pai, quem é mãe, nós não temos dúvidas que nós amamos os nossos filhos. Nós damos a vida para os nossos filhos. Mas será que eles entendem dessa forma? Será que eles entendem esse amor todo que você sente por ele? Será que estão sabendo comunicar? Né? A gente, às vezes, ama demais, mas comunica o amor de menos. A gente muitos não foram ensinados nem um abraço. Gente, tem tanta coisa num abraço. Ó, aqui de manhã, eu não saio de casa sem ser abraçado por minhas filhas. E sabe o que é que eu falo no ouvidinho delas quando eu sou abraçado? Elas vêm, me dão um abraço, eu estou sentado, às vezes acabando de tomar meu café, e aí elas me abraçam e eu digo, é o melhor momento do dia. Olha a memória que está sendo criada aí, de um abraço. E quantas crianças carentes não tem isso não tem nada a ver com posição social, qualquer coisa. A gente está falando que muitas crianças no Brasil estão sendo completamente despedaçadas nos seus sonhos, na sua maneira de pensar, porque o ensino brasileiro, infelizmente, está muito atrasado. A gente olha outros países e conseguem, sem essa carga maluca que nossas crianças são doutrinadas, ainda tudo voltado para aquilo que foi feito na Revolução Industrial, para ficar em fila, para não responder se não for chamado, para aprender da mesma maneira. Cada indivíduo é diferente, e aí as escolas querem ensinar ao mesmo tempo para todo mundo da mesma maneira. Tem uma escola em São Paulo, eu esqueci a cidade agora, a filha do Murilo Gun que estuda nela. Uma escola elitizada, uma escola, mas também que pega crianças carentes. Parece que 30% das crianças dessa escola de gente, pra vocês terem uma ideia, a mensalidade era, quando ele falou, R$4.000. Mas eles pegam 30% das crianças carentes da cidade e colocam lá. O professor vai explicar um problema matemático, gente, que ele divide o quadro em 4 partes. E ele fala um texto. Na outra, ele faz um desenho. Na outra, ele faz uma fórmula matemática. Imagina, ele está ativando cada maneira de aprender, porque cada criança tem umas que são mais o quê?
além do tipo comportamental, né, do DISC, para quem conhece, que são características que cada indivíduo tende mais a ser, embora cada indivíduo seja único, você está o quê? Ativando uma pessoa que é mais sinestésica, uma pessoa que é mais auditiva, uma pessoa que é mais visual. Cada indivíduo aprende de um jeito diferente. E hoje, não saio da live, tá? Que a gente vai fazer uma jornada pelo campo da imaginação de você quando criança. Nós vamos ativar a criança que existe em você aqui, tá certo? Então, fica até o final da live. Eu vou ler aqui o comentário e você já vai começar a nossa atividade aí, tá bom? A Juliana está falando, e é importante estar compartilhando. Juliana, gratidão, muito obrigada por você compartilhar com a gente. Sinto tanta falta disso, eu não tive na infância, e hoje eu tento superar dando abraços e beijos na minha filha. Mas não é fácil. A quantidade de crenças limitantes que são criadas por ausência. Demais isso, acontece demais, Juliana. Por isso que hoje a nossa proposta foi vir falar com a criança que está dentro de você, papai e mamãe. Porque essa criança que muitas das vezes não recebeu o abraço, o beijo que precisava, o incentivo, sabe? De entender, minha mãe, meu pai acreditam em mim, eu posso tudo, eu posso. E com essa criança que a gente veio falar hoje, né, Sérgio Murilo? Sérgio Murilo, vamos começar o nosso momento? Você pode conduzir? Vamos lá? Eu só quero falar uma coisa, amor. Só um minuto antes de tu começar aí, fazer a tua parte aí, né? Nessa história. Gente, eu convido vocês a se colocarem numa posição onde vocês fiquem confortáveis. Sentem-se, estão fazendo alguma atividade na cozinha, desliga aí o fogo um pouquinho, se estão mexendo muito no computador ou no celular, as pessoas não sabem fazer mais nada sem ficar no celular postando diversas coisas, né? Então, assim, procure achar o bumbum na cadeira, né? Encosta o bumbum na cadeira, pezinho no chão. Procure ficar numa posição de relaxamento e eu já vou contar uma história para vocês. Lamentável, mas vou contar. 10% das pessoas que estão nos vendo agora vão entrar de cabeça nisso, vão se entregar, vão sentir cheiros, vão imaginar cores, vão vivenciar isso tudo. 60% vão fazer meia boca. 20% vão fazer pensando assim, tá demorando demais. Ah, não, eu vou abrir os olhos. Ah, não, eu já vi, vai contar historinha para mim, eu tenho mais o que fazer. E 10% vão se sabotar e dizer, que ridículo, que coisa sem lógica, eu vou sair dessa live porque não é isso que eu quero numa live. Mas eu te convido a assumir um desafio de você fazer parte desses 10% que vão viajar com a gente, ok? Então, nós vamos agora contar uma história, ok? E eu quero que nessa história você ouça a música, sinta os cheiros, as cores, imagine como se você estivesse acompanhando aqueles personagens, que você fosse a pessoa que estaria filmando, ou melhor, que você é aquele personagem, tá bom? Ok? A dica é, se entrega que os resultados vão ser extraordinários. Isso é um presente que a gente trouxe hoje para vocês. Então se entrega mesmo, fecha o olho e viaja nesse momento. São 5 minutinhos, fecha o olho e viaja. Se dê esse presente. Mas, como o Sérgio falou, né? Os que ficarem são os fortes e os que merecem, né? Então, Sérgio, faz uma contagem regressiva aí de 5 até 1, que aí eu começo e tu começa. Todo mundo de olho fechado agora, precisa estar com o olho fechado. Você que está de olho aberto ainda mexendo no celular. Por favor, olho fechado, vamos lá, relaxa. Relaxa um pouquinho, não precisa, é só ouvir, ok? Então relaxa, corpo relaxado. 5, 4, procura visualizar esse número na sua frente. 3, 2, 1. Vai começar nossa viagem, vai começar nossa jornada. Um reino tão distante, há um longo, longo tempo atrás. Um jovem entrava na cidade após passar muito tempo fora de sua casa. É um reino de conto de fadas, com castelos, cidades muradas.
montado num cavalo lindo. Imaginem o cavalo, a cor, a crina do cavalo. O príncipe, imaginem a roupa do príncipe. Estava muito empoeirado. Havia corrido muito para estar naquela manhã às portas da cidadela onde se encontrava o castelo real. Muito tempo havia se passado desde que ele, aos 11 anos, fora mandado aprender com os monges e ele acabara de ficar órfão de mãe. Os 11 princípios da alta performance. 7 anos, então, haviam se passado e poucas pessoas ainda se lembrariam da criança tímida e assustada que ele um dia fora. Andando pelo mercado, um corre-corre de pessoas, barulhos, os mais variados. Imagine o barulho, gente. Gritarias e algazarras, todos vendiam tudo. Bolos de cheiro tão gostoso, feitos ali na mesma hora. Sinto o cheiro do bolo. Frutas ali de belas cores. Aves exóticas. Fazões e muitos pavões com suas penas multicoloridas. Também haviam muitas flores. Imagine, gente, uma banca de flores. E foi aí que tudo aconteceu. O príncipe, distraidamente, bateu no carrinho de flores, jogando a linda donzela de cara em um lamaçal. Imagine a cara da moça, cheia de lama. Da carrocinha de flores, pouco sobrou para contar. E a moça, furiosa, logo se pôs a brigar. A menina brigou, mas não adiantou. Sabia que todo o lucro da feira agora não era nada, por causa de um arrogante, mal educado e apressado. Embora fosse tão lindo que só nos seus sonhos teria pensado. Nas portas do castelo, no topo de uma colina, cercado de um bosque de flores, tinha tulipas, rosas, as plantas mais lindas. Imagine, gente, tulipas, flores, plantas. Sinta o cheiro das flores. Entrou e subiu as escadas, correndo o mais que pôde. Nele estava seu pai, deitado e acamado. Só aguardava seu filho para passar o reinado. E lhe fez um pedido, que ele, para ser rei, haveria de cumprir a tradição e as leis. Deu-lhe um saco de sementes e no seu ouvido falou como ele conheceria o verdadeiro amor. Passados dias de luto, o reino se preparou para coroar o príncipe, que para o reino retornou. Mas uma lei exigia que o rei fosse casado. Teria então o príncipe que uma noiva ia encontrar. E comunicaram no reino que toda moça solteira poderia ir ao baile e a cada família mais fina levaram suas meninas ao baile da turmalina. Mas naquele mesmo castelo, quase no mesmo momento, a filha do jardineiro e da copeira era só lamento. Falou do mal educado e como lhe atropelou. Mal sabia ela que aquele belo rapaz foi o menino que crescera nos jardins e com ela tanto brincou. Ficou sabendo pela mãe do chamado baile real, onde a mais fina nobreza com o príncipe iria dançar. Então ela ficou sabendo que seu amigo de infância à sua casa voltou. Seu pai, o jardineiro, desaconselhou, mas sua mãe insistiu e, juntando velhos vestidos, fez algo deslumbrante. Imagine os vestidos, gente, com cores, babados, rendas. A mocinha que era bela, aí ficou radiante.
Na noite do dito baile, com todas ele dançou. Mas quando dançou com ela, da infância não lembrou. Sua amiga de aventuras era ali a mais linda donzela. Chegou o grande momento, perfilaram as donzelas, e o príncipe em tom solene a cada uma entregou a semente daquilo que ele dizia ser a mais bela das flores. E disse que em 3 meses queria revê-las lá. Quem tivesse a flor mais bela, com ele iria casar. A filha do jardineiro, tão feliz ela ficou, pois conhecia de flores como se fosse um doutor. Desde pequena regara, adubara e cantava para as flores do jardim real, que seu pai tanto cuidava. Se aquele era o teste, bem no páreo ela estava. Mas passados muitos dias, por mais que se adubasse e regasse, nascia um carrapicho, tão fino e feio ele crescia. Desesperada que estava, não sabia o que fazer. Plantou no mais belo jarro a flor que jamais iria crescer. Olhos fechados, gente, está acabando. Então, no dia do combinado, todas as belas do reino, cada uma com sua flor, tinha flor de todo jeito, de toda beleza e cor. Tinha rosa mais rosa, amarelas e vermelhas. Imagine as cores, gente, o cheiro das rosas. Tinha uma que era azul, de uma moça majestosa, tão rica e linda, moça fina. Enquanto isso, a florista era num canto só tristeza. Todos riam do carrapicho desprovido de beleza. Quando o príncipe entrou na sala, um longo sorriso soltou. Já sabia quem ganhara, sem cerimônia falou, que a semente da verdade só de um vaso brotou. Pois sementes de carrapicho nunca darão linda flor. Então lembrou quem era ela, a menina que amou. Casou-se com a mocinha, 7 dias de festa, todo o reino comemorou. E aquilo que era sonho, a realidade se tornou, pois a verdade, sempre ela, a verdade triunfou. E vocês podem abrir os olhos. Uau, 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 uau. Que história, hein, Sérgio Murilo? E, gente, o meu esposo que criou essa metáfora linda, falando sobre verdade, sobre sonho. E cada um vai ter. Comentem com a gente aí que aprendizado você teve, o que te levou, que sentimento que levou a você nesse momento, assim, o que te trouxe, sabe? O que te trouxe hoje essa história, essa metáfora, de entender que a verdade, ela prevalece acima de tudo, e os sonhos, sim. Ah, o Arthur disse que foi muito bom. Compartilhem, pessoal, coloquem, que é uma história linda, e é a história que a gente deve contar para os nossos filhos, que eles podem tudo, que eles podem sonhar alto e serem verdadeiros, né, Sérgio Murilo? E Com certeza. Quem conseguiu imaginar, quem conseguiu ver cores, quem libertou a sua criança e se deixou viajar nessa história? Comentem aí, gente. Coloca aí quem é que conseguiu sonhar essa história. É a verdade do coração, Juliana, é isso aí. É isso aí. E agora chegou o momento de falar do filme. A Adriana, que está aqui com a gente, já falou lá no comecinho, já deu spoiler. O filme, pessoal, que a gente está, na verdade, é uma série da N, né? A Adriana já decifrou, a Yara disse que adorou, que bom, a Marcinha, né? Eu virei uma princesa no baile. Ai, Juliana, que linda também. Quando ele me contou a primeira vez, eu virei a princesa, eu era a princesa. Que lindo. Que bom, que bom. A Michelle adorou. Oi, Michelle. Pôde sentir tudo. Quem se permitiu, Michelle? Quem se permitiu? Sentiu tudo, o cheiro, o gosto, se viu naquele reino encantado. Ai, que bom, Sérgio Murilo. Olha que legal, muito legal. Sempre é tempo de mudanças, né, Silvia? Sou uma mãe dedicada, mas ainda posso muito melhorar. Pode, sim, Silvia. Nós podemos, todos nós podemos. A Denise adorou a história. Que bom, Denise. Denise, a Denise é da Escola das Meninas
E essa habilidade do Sérgio de contar histórias e escrever histórias, ele usava há 20 anos atrás, quando ele era professor universitário, pessoal. Eu nem sei se podia falar, Sérgio, eu vou falar. Ele ia dar as aulas dele, ele pedia para os alunos fecharem os olhos e o pessoal viajava nas aulas, sabe? Ele gamificava 20 anos atrás as aulas nas faculdades. Os alunos até hoje, quando o Sérgio encontra, falam: ah, professor, aquelas viagens mental lá, nossa, nunca esqueci. Olha que legal. Olha como professores, olha como nós pais que podemos trazer isso para os nossos filhos. Olha a importância disso, gente. Fica lá, fica enraizado, fortalece crença positiva. Olha a importância. Esse meu marido é demais, gente. Ontem ele escreveu, a gente participou desse curso para ser ministrante, né, do jeito de viver em família, e dentre das ferramentas, entre inúmeras ferramentas que nós fizemos, né, tinha a carta de gratidão. E eu tive que postar, gente, porque o meu marido, ele, além de tudo, ele escreve divinamente bem, ele consegue expressar o sentimento através das palavras. E depois disso, né, que é o meu marido, vamos falar do filme? Então, pessoal, o seriado N, ele conta a história de uma menina, não sei se muita gente já deve ter assistido. Ó, o Moreira é muito legal. A faixa etária dele é 12 anos. Eu estou lendo aqui, gente, comentário. Vou explorar o Sérgio. Explora, Denise. Vamos lá, vamos explorar, Sérgio. É isso aí. Eu divido, eu compartilho. Não, peraí, Sérgio, deixa eu falar da Anne. Então, a Anne... Não, mas peraí, só um segundo, amor. É porque estão falando da carta, né? Eu acho que no finalzinho você podia ler a carta, para quem não entrou ainda no Instagram, no teu, e leu lá a carta, né? Aquilo é meu mesmo, viu, gente? Saiu aqui, ó, do fundo do coração. E a gente precisava fazer uma carta de gratidão e ficou bem legal. Espero que vocês gostem. Quer que eu leia agora? Pessoal, eu vou ler então. Vamos lá. Para quem não viu no meu Insta, eu tive que postar. Eu vou ler a carta do senhor, meu marido. Vou ler, viu? Tá. Esse marido tá valendo ouro, né, Arthur? É isso aí, Arthur. Vamos lá. Carta de gratidão. Ah, se eu fosse agradecer, não haveria papel, não caberiam as palavras, mais que as estrelas no céu, para escrever quanto grato por tudo que Deus me deu. Me deu a família mais doce, me deu a esposa mais bela, me deu as filhas mais lindas, cada uma do seu jeito, me admiro que perfeito. Uma, os olhos são pretos, tão doces pingados de mel. A outra, com os olhos azuis, tão lindos da cor do céu. Felicidade para mim é sempre que estou com elas. Se a vida fosse um jardim, teria as flores mais belas. Mas se fosse uma pintura com cores de uma aquarela, teria os tons mais lindos de minha vida feliz. Se amor tivesse outros nomes, diria que eu que fiz, colocaria estes. Elisa, Júlia e Beatriz. Ah! Ai, gente, gratidão, precisamos ser gratos. E a Denise agradeceu aqui, Sérgio, a gente está compartilhando esses conhecimentos, essa nossa vivência como pai e mãe, como família, e é a nossa missão. É a nossa missão de contribuir com as famílias, com filhos mais inteligentes emocionalmente, sabe, cuidar da raiz, como o Sérgio contou no domingo passado, quem assistiu viu, contou qual foi, Sérgio Murilo, a metáfora do bambu, que as raízes, broto de bambu. Primeiro as raízes, né, o broto do bambu, as raízes têm que estar fortalecidas, fortes, aí o bambu vai vir e ser o bambu mais bonito, mais forte, né? Linda forma de agradecer, é isso aí, minha irmã. Então, pessoal, nossa indicação hoje, Sérgio está acabando o tempo de novo, nossa indicação hoje é o seriado N, uma menina que sonha muito e que ela passa por N desafios, sabe? É uma história linda, assista, a faixa etária 12 anos, cada pai vai decidir se deixa o filho ou não, mas para nós pais é importantíssimo. Ontem eu assisti o último episódio da segunda temporada e chega uma professora revolucionária e ela vem e muda toda a história daquela cidade pequenininha. Primeiro, ela encontra os desafios, algumas resistências, e o pessoal começa a ver o quão maravilhoso é fazer com que a criança pense por si só e alimentar, sabe, cada um as suas qualidades. É lindo, gente. Assistam lá. E a Juliana, acho que já assistiu, a Artemisia também. A Artemisia,